Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Júlia Beatriz Demenech Mori. Eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico em Biotecnologia Integrada ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná, campus Londrina. Meu trabalho tem como título O Café Vale Ouro, análise de representações gráficas da cultura cafeira em Londrina de 1930 a 1950, orientado pela professora doutora Juan Mariela Sabião Batista, no âmbito de iniciação científica realizado pelo projeto Foodtech, financiado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. O trabalho teve como objetivos identificar representações do café em fontes históricas visuais, dentro do recorte das décadas de 1930 a 1950, no município de Londrina, do estado do Paraná, Brasil. Caracterizar as representações encontradas nas fontes analisadas e discutir o papel social e político do café no município de Londrina. Primeiramente, a respeito do estudo científico da história, a historiografia se desdobra a partir da relação entre o historiador e a fonte histórica. Segundo José da Assunção Barros, as fontes históricas têm papel essencial na historiografia, tanto que o autor desenvolveu uma espécie de taxonomia das fontes históricas, destacando principalmente as fontes de conteúdo, que abrangem tanto documentos escritos e oficiais, quanto registros de outras materialidades e suportes, como é o caso das fontes sonoras e as fontes gráficas. Assim, o trabalho do historiador se dá a partir desse contato ativo e direto com as fontes históricas. É nesse questionamento e problematização das fontes históricas que o historiador busca pelos discursos e pelas intencionalidades presentes nelas. Ao abordá-las, tem-se em vista o conceito de representação, trazido por Roger Chartier, em que o ser percebido corresponde às relações de dominação na sociedade, visando a construção da identidade, tanto própria quanto de terceiros, de um objeto, indivíduo ou grupo. As representações concedem poder àqueles que têm a capacidade de criá-las e impô-las ao restante. E trazendo isso para o contexto do município de Londrina, durante as décadas de 1930 a 1970, enquanto o município ainda estava em desenvolvimento, essas representações se centram na agricultura, que era um fator econômico muito importante na época. Desde a vinda e os loteamentos da Companhia de Terras Norte do Paraná, conhecida como CTNP, a terra fértil local foi muito destacada, principalmente nas propagandas veiculadas pelo jornal Paraná Norte, que era controlada pela CTNP, e foi o primeiro e, durante algum tempo, o único jornal de Londrina. Desse modo, José Miguel Arias Neto propõe a classificação do cenário político londrinense em 3 representações. A primeira, a partir de 1930, a Terra da Promissão. A segunda, entre 1940 e 1960, o Eldorado. E, por fim, a última, a Londrina, como exemplo de reforma agrária liberal da iniciativa privada, regente a partir de 1970. Nota-se que as 3 representações são vinculadas a diferentes elites regentes em seus respectivos momentos históricos. A primeira se vincula à CTNP, a segunda, o Eldorado, se vincula aos cafeicultores e a terceira se vincula às elites liberais londrinenses. E a respeito da narrativa dos pioneiros, dos colonizadores de Londrina, a cidade surgiria a partir de 1929, com a chegada da CTNP na região, e cresceu rapidamente ao longo da década seguinte, quando recebeu muitos migrantes lavradores, tanto brasileiros quanto de outros países, atraídos pela promessa de prosperidade vinda da terra. Essa imagem de riqueza e prosperidade transferiu-se da terra para especificamente o café, quando houve a ascensão de novas elites a partir da década de 1940, nesse caso da elite cafeicultora,
Foi a partir dessa época que a cidade começou a ser conhecida internacionalmente como capital mundial do café. E assim, o café passou a compor o imaginário londrinense como símbolo local. O trabalho foi realizado no viés da metodologia de pesquisa qualitativa em ciências humanas, de acordo com Chizotti, e especificamente no campo da historiografia, que, como descrito por Barros, ocorre por meio desse contato direto entre historiador e fontes históricas. Logo, em 2024, visitou-se o Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Weiss, para que essa pesquisa se desdobrasse. E ela foi dividida em duas fases. A primeira foi a inserção inicial na conjuntura estudada, por meio da observação de variadas fontes, como anais de congressos cafeeiros, álbuns fotográficos, livros e cadernos pessoais de um agrônomo e fotógrafo local, o Armínio Kaiser. E a segunda fase foi a coleta de dados, em que houve a análise mais profunda de fontes em um recorte espacial e temporal mais específico, agora analisando os jornais Paraná Norte, as edições especificamente de 1934 até 1942, e o jornal Folha de Londrina, de 1952 até 1957, nos quais houve foco em seus elementos gráficos, propagandas e campanhas ilustradas, centradas na temática do café. Foram mapeadas, então, 4 fontes principais nesses 2 jornais, e elas foram, então, caracterizadas. A primeira foi a propaganda retirada do jornal Paraná Norte, nas edições de junho e julho de 1937, que traz a imagem de 2 veículos, em destaque um caminhão, em primeiro plano, que transporta sacas de um produto agrícola. Esse produto é apenas especificado no enunciado verbal, que traz a frase café aos quilos ou café às toneladas. Assim, o café é vinculado como representante de toda uma classe de produtos agrícolas e vinculado à potência do caminhão, que é, de fato, o produto anunciado pela propaganda. A próxima fonte mapeada foi esta propaganda de defensivos químicos, de defensivos agrícolas, retirada agora da Folha de Londrina, edições de 1953, setembro, e janeiro de 1954, em que o defensivo não é foco visual, mas sim o café, por meio da imagem de uma mão em que transborda grãos de café que transformam-se em moedas enquanto caem. Ao fundo, as plantações de café e a frase em destaque, o café vale ouro. Similarmente, esta propaganda retirada da Folha de Londrina, das edições de maio até dezembro de 1956, traz o café também como foco visual, e não o serviço aéreo, que é de fato o serviço anunciado na propaganda. Ele é representado apenas por um avião bem no fundo da imagem, mas em primeiro plano há o café sendo colhido e peneirado como foco. E, por fim, a quarta e última fonte mapeada foi esta campanha da produtividade e da melhoria da qualidade, retirada da Folha de Londrina também, nas edições de outubro até dezembro de 1956. Ela traz o enunciado "Cuidemos do nosso café para salvar a economia nacional" e traz uma imagem de pilhas de moedas rodeadas por ramos de café. Assim, após a escolha das fontes, investigou-se com mais afinco as contextualizações históricas de cada uma delas, separadamente e depois em comparação entre si. Cronologicamente, a primeira se encontra num cenário em que o café estava em processo de fortalecimento na cidade, enquanto que as demais já estavam inseridas no auge da cafeicultura local. É importante notar que as 3 últimas fontes apresentadas foram divulgadas com grande destaque nos jornais logo após a ocorrência de 2 grandes geadas, a de 1953 e a de 1955, por vezes aparecendo até na primeira página do jornal.
Assim, entende-se que as fontes analisadas fazem parte principalmente da representação do Eldorado, trazido por Arias Neto. E, ao identificar a repetição de padrões e determinados elementos, tanto visuais quanto temáticos e textuais, as fontes foram subcategorizadas dentro dessa grande representação do Eldorado em 3 vertentes de representações. A primeira foi o café como sinônimo de riqueza, trazida por meio da propaganda dos defensivos agrícolas e da campanha ilustrada, ambas que destacam a imagem do café junto com a imagem das moedas e do ouro, tanto visualmente quanto verbalmente. A segunda vertente é a associação do café à rapidez e ao avanço tecnológico, trazida principalmente pelas propagandas do caminhão e propaganda do serviço aéreo, que associam o café a essa potência e eficiência dos meios de transporte anunciados. E por fim, por último, a vertente do café como símbolo a ser lembrado e relembrado. Ela é caracterizada pelas últimas 3 fontes apresentadas, tanto a propaganda dos defensivos agrícolas, a propaganda do serviço aéreo, quanto a campanha ilustrada. Justamente pelas 3 terem sido publicadas durante a década de 1950, durante o auge da cafeicultura em Londrina. Porém, esse auge também foi acompanhado por diversas dificuldades, como as 2 grandes geadas já citadas, mas também outros problemas, como a superprodução cafeeira, que levou também à baixa nos preços, os conflitos socioeconômicos entre trabalhadores rurais e os cafeicultores, e a desenfreado crescimento urbano de Londrina. Assim, essas 3 fontes trazem o café como um símbolo a ser reiterado em meio a essas dificuldades enfrentadas por Londrina e essa preocupação da população em relação à economia cafeeira. Portanto, fechando esta apresentação, concluiu-se que os resultados obtidos indicam que as representações identificadas influenciaram de alguma forma a população leitora, principalmente por conta da ampla veiculação nos jornais e pelo poder de persuasão que a imprensa tem, que auxiliou no estabelecimento do café na simbologia regional. Além disso, identifica-se a ligação entre as representações analisadas e os discursos elitistas e coloniais dos grupos regentes da época, visto que tanto a CPNP quanto as elites cafeeiras tinham influência direta ou indireta sobre os jornais estudados. Logo, essas representações do café persistem até hoje, na atualidade, por meio da perpetuação do poder destes grupos, ocultando as memórias e as identidades de populações marginalizadas, como, por exemplo, é o caso das populações periféricas, dos pequenos trabalhadores rurais e dos povos indígenas exterminados durante o processo da construção da cidade. Portanto, suas histórias são ofuscadas até hoje pelo símbolo do café em Londrina. Trago aqui então as minhas referências e muito obrigada pela atenção. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.